CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aos nossos queridos internautas. É uma grande alegria sabê-los conectados aqui nesta casa, no CEAP. E hoje, quarta-feira, neste horário das 10 horas, a gente faz o estudo do Livro dos Médiuns, mas também temos o nosso passe de cura. E hoje quem vai fazer o estudo é o nosso muito querido Givaldo. É uma alegria tê-lo aqui na nossa casa, né? Há muito que a gente não via. Ele é um trabalhador do Leon Denis, trabalhou aqui no nosso CEAP, então é muito bom tê-lo aqui com a gente. E o Livro dos Médiuns hoje, ele vai falar para nós, é do capítulo 14, e os itens vão ser de 175 a 177, e que o nosso querido amigo vai trazer para nós. E a gente vai lembrar, né, as necessidades de uma casa espírita. As necessidades de uma casa espírita, todos nós sabemos quais são, mas a gente só vai lembrar, né? Nós temos a obra social Antônio de Aquino, onde a gente atende as famílias carentes materialmente falando, e onde a gente distribui cestas básicas, e também temos a obra social aos sábados, das 8 horas às 11h30, onde vêm as crianças e as mães. Nós damos o almoço, café da manhã. Então, toda a alimentação que vocês possam contribuir é muito bem recebida na nossa casa, para que a gente possa fazer as cestas básicas, o almoço, o café da manhã das crianças. E aqueles também que puderem doar roupas ou sapatos, sempre em bom estado. O que é que a gente gostaria de receber? Da mesma maneira, é nosso dever lembrar do outro desta maneira. Medicações também dentro da validade, a gente também pode trazê-las, porque nós temos aqui também médicos que atendem. A gente lembra também da oportunidade que a gente pode ter de vir conhecer a obra social, como eu falei, dias de sábado, conhecer a evangelização das crianças, dos bebês, das mães, aqueles que puderem e quiserem vir, também vai ser uma alegria sempre para todos nós. Então, a gente vai... Sim, mas a gente também tem cursos na nossa casa. Eu ia esquecendo desse detalhe que é muito importante. Os cursos aqui são de domingo a domingo. Tem presenciais e tem lives. Aqueles que quiserem e puderem... Agora, a gente iniciou um curso aos sábados, que vai das 8h30 às 9h30. Está no início. Quem quiser e puder vir, que é presencial, venha. É muito bom a gente poder estudar, para lembrar, né, a fala do Mestre Jesus, quando ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a gente vai dando início agora à nossa reunião, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que o nosso muito querido Carlos irá comentar no momento do passe, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, para a gente entender esse capítulo do Mestre Jesus, nós deveremos estudá-lo, né? Lê-lo, complementar o estudo em casa, porque o tema, né, Bem-aventurados os aflitos, ele às vezes mexe com a nossa cabeça, porque a gente não quer sofrer, não é? Então, vamos lá. Item 1. Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. É uma anotação de Mateus no capítulo 5, nos versículos 5 e 6 e 10. O item 2 fala: bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome, agora, porque sereis saciados. Felizes sois, vós que agora chorais, porque rireis. É uma anotação de Lucas, no capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. É uma anotação de Lucas, também no capítulo 6, versículo 24 a 25. Vamos agora elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas aflições até o Mestre Jesus. Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, nesse primeiro momento para termos o contato com a Tua doutrina, Senhor. Esclarece nossas mentes para que possamos melhor compreender os Teus ensinamentos. Pedimos a toda a espiritualidade amiga que trabalha no nosso SEAP e que nos acolhe com muito amor. Pedimos também ao nosso muito amado, querido altivo, que possa intuir o nosso querido Gilvaldo no momento do seu estudo e o nosso querido Carlos no momento do seu comentário sobre o Evangelho. Que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, possamos agradecer a oportunidade daqui estarmos para esse aprendizado. E em nome de toda a equipe espiritual da nossa casa, em Teu nome, Mestre Jesus, mas acima de tudo, com auxílio, com a permissão de Deus Pai, damos início à nossa reunião do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei, o nosso querido Givaldo, ele vai falar, né, no capítulo 14. E eu vou ler só um pedacinho do início, que é o item 152, para que ele tenha bastante tempo para nos trazer os seus estudos, os seus ensinamentos. Médiuns curadores, item 175. Só para lembrar, falaremos aqui desta variedade de médiuns, porque este assunto exigiria desenvolvimentos extensos demais para o quadro que traçamos. Sabemos, além disso, que um de nossos amigos médicos propôs-se a tratá-lo numa obra especial sobre a mediunidade intuitiva. Que o nosso querido altivo te abençoe, Givaldo. Bom dia a todos, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, né? Nos proteja a todos, porque sem Jesus
realmente ficaria muito difícil a gente estar aqui, né? A gente vem de momentos assim, de tantas dificuldades que o mundo tem passado, né? De uns anos para cá, parece que as coisas se complicaram um pouquinho mais, né? Eu estava aqui meditando um pouco sobre uma passagem do Evangelho, se não me engano, lá no capítulo 3, né? Quando o Espírito mensageiro, né, ele diz para nós, né, que o mundo está abalado em suas bases, né? O mundo está abalado em seus fundamentos, em sua base, né? E ele diz assim que o trovão reboará, sede firmes. Essa é uma mensagem assim que nos toca muito de perto, né? Porque realmente o mundo está passando por um processo de grande transformação, de grandes dificuldades. Podemos ficar certos disso, entendeu? Isso já foi avisado há bastante tempo lá atrás, 1861, quando saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O mundo está abalado em seus fundamentos. O trovão reboará, sede firme. É uma linguagem assim metafórica, né? Mas que dá para a gente perceber o que significado desse trovão reboará, né? Quer dizer, trovão nos remete a quê? A um barulho, né? Alguma coisa que está para acontecer. E que está acontecendo, né? E que está acontecendo e que a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que ficar atento, procurarmos estar vigilantes, né? Em todos os nossas ações, os nossos pensamentos, né? Os nossos sentimentos, para que a gente seja um desses que, quando esse trovão reboará mesmo para valer, a gente possa ir para um lugar melhor do que esse que vai ficar depois que esse trovão reboará, né? Então, que Jesus nos abençoe nessa de manhã de estudos, né? Para mim é uma novidade, né? Quando eu soube que a nossa casa aqui, o SEAP, estava fazendo esse estudo do Livro dos Médiuns, né? Público, de forma pública, né? Eu nunca tinha feito assim uma palestra sobre o Livro dos Médiuns. Sempre nas minhas palestras eu gosto muito de citar o Livro dos Médiuns, né? Mas falar especificamente do Livro dos Médiuns, eu nunca tinha feito uma palestra. Sempre era mais, o foco é voltado para o Evangelho, para o Livro dos Espíritos, né? Céu e Inferno. Mas todos nós sabemos o que significa mediunidade, né? Alguém tem dúvida aqui? Não precisa responder do que seja mediunidade, né? Leon Denis disse para nós, depois a gente conversa. Leon Denis disse para nós que existe uma lei chamada Lei de Solidariedade. Essa lei de solidariedade, ela rege os mundos, né? Como o mundo que nós conhecemos mesmo é esse mundo aqui, então a lei de solidariedade é a lei que rege o mundo que a gente vive, o planeta Terra. O que significa então a solidariedade, né? Ele está querendo dizer para nós que todos nós temos uma ligação muito próxima uns com os outros, né? Estamos todos interligados uns aos outros. E quando ele fala que essa lei de solidariedade que interliga tudo, ele está falando tanto dos encarnados, como nós, como os desencarnados. Ou seja, aqueles que já perderam o corpo físico, mas que continuam existindo, né? Livres, libertos. Porque enquanto nós estamos encarnados, nós não estamos livres, né? Nós estamos presos. Isso não tenhamos nenhuma dúvida. Todos nós estamos presos
quando a nossa irmã leu ali, né? Conhecereis, Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, se Jesus diz para nós que devemos conhecer a verdade, que ela vai nos libertar, ninguém se liberta se não estiver preso. Então, todos nós estamos aqui presos. Todos nós estamos presos. E é assim que acontece, né? Todos nós estamos ligados uns aos outros por esta lei de solidariedade, né? Por essa lei de fraternidade. Temos todos uma mesma origem, né? Portanto, somos todos irmãos uns dos outros. Pela lei de solidariedade, quando um desses elos desta lei se quebra, toda a corrente sente os efeitos. Por outro lado, quando um desses elos traz alguma coisa de felicidade, também todo elo da corrente sofre os efeitos de bem-estar dessa felicidade. Então, a lei de solidariedade que Deli trouxe para nós, lá no livro O Problema do Ser e do Destino, se refere a isso. Já lá no livro O Grande Enigma, ele vem falar para nós da solidariedade universal. A solidariedade universal já é infinitamente mais ampla do que a solidariedade aqui, porque estamos ligados ao universo. Consequentemente, todos nós fazemos parte desta ligação que nos une a Deus, ao Pai. Então, todos nós estamos ligados a Deus por esta lei de solidariedade. Não é bonito isso? Não é bonito? A nossa irmã, Dona Ivone Pereira, ela se refere à mediunidade. Era uma grande médium. Quem não conhece Dona Ivone Pereira, procure conhecer. Procure ler as obras dela, que é uma médium poderosíssima, tá? Tem várias obras dela. E aqui nessa casa faz estudo das obras, que é a oportunidade. Ela tem uma obra chamada, né, Memórias de um Suicida. Tem muitas outras obras, né? Mas essa obra Memórias de um Suicida é feita um estudo aqui na casa. Então, Dona Ivone Pereira, ela nos diz que muitas pessoas têm desejo de serem médium, né? De praticarem a mediunidade, né? De fazer esse intercâmbio como o mundo espiritual, né? E ela mesma faz a pergunta: isso é possível? É. Pela lei de solidariedade que eu falei anteriormente, isso é perfeitamente possível. Se nós nos comunicamos enquanto estamos encarnados, por que é que vamos deixar de nos comunicar quando estivermos desencarnados? Então, nossos entes mais queridos, nossos amigos mais queridos que já partiram desse mundo físico, foram para o mundo espiritual, eles continuam muito próximos de nós, se preocupando com cada um de nós, né? Nos trazendo suas inspirações, sofrendo as nossas dores quando estamos passando por momentos de dificuldades. Esses nossos irmãos que estão próximos de nós, que são nossos entes queridos, sofrem muito, né? E muitas vezes eles estão ali nos trazendo a sua inspiração, né? Procurando se comunicar conosco, mas os nossos ouvidos ainda não estão aptos para ouvir, porque não estamos ainda preparados para ouvir. Mas é perfeitamente possível a comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual. Via de regra, para que haja essa comunicabilidade, há uma necessidade de um intermediário, um médium, chamado de médium. Médium significa intermediário, um meio. Então, o espírito, o médium e nós, do outro lado de cá, que seremos os ouvintes daquelas comunicações, né? Então, há esse triângulo, né? Mundo espiritual, médio, mundo físico. Como se processa isso, né?
Como se processa isso? Esse processo que ocorre, ele ocorre pelo pensamento, né? O espírito transmite o pensamento dele, o médium capta aquele pensamento, transforma aquele pensamento em palavras e faz a sua transmissão. A gente aí fica assim, poxa, mas como é que é esse negócio aí de uma pessoa, um espírito, ele transmitir o seu pensamento, né? O médium capta aquele pensamento e transforma em palavras. É aí o X da questão. Por quê? Porque quanto mais fiel for o médium ao pensamento do espírito, melhor é este médium, né? Então, o melhor médium é aquele que é o mais fiel ao pensamento do espírito. Consequentemente, aquele médium que não for muito fiel ao pensamento do espírito, ele não é considerado um bom médium, mas não deixa de ser médium. Ele é médium, mas ele não é um médium que nós possamos considerar como bom. Isso aí nos deixa uma questão que precisamos avaliar bem, né? Porque nem todos os médios são confiáveis. É necessário que nós saibamos fazer a distinção entre o que é um bom médium e um médium que não é tão bom assim, né? É necessário que nós saibamos. Por outro lado, na nossa condição de médium, para que nós sejamos bons médios, é necessário que nós procuremos nos desenvolver. Mas desenvolver como, né? Existe alguma fórmula mágica que eu possa desenvolver a minha mediunidade? Porque, como disse Dona Ivone Pereira, a mediunidade ela é neutra. Ela existe em si, né? Quem vai dar qualidade a ela é o médium. O médium é que vai dar qualidade a essa mediunidade, que pode ser 100%, 90% fiel, dificilmente 100%, e é difícil, né? Um espírito assim como Francisco Cândido Xavier, era um espírito que se aproximava dos 100%, mas ele mesmo dizia, né? Um espírito como Dona Ivone Pereira, né? Se aproximava dos 100%. Agora, a maior parte dos espíritos, dos médios, quero dizer, a maior parte dos médios, eles, coitados, se eles não procurarem se desenvolver, eles serão joguetes da espiritualidade e a espiritualidade inferior. Porque qual é o espírito elevado que vai se aproximar de um médium que não tem desenvolvido seus valores morais, né? Quem é o espírito superior, o espírito mais elevado, que vai se aproximar de um médium que não procurou conhecer os meandros da doutrina, né? Daquilo que se refere à mediunidade? Qual é o espírito superior que vai se aproximar de um médium cujos valores morais eles deixam muito a desejar, devido aos seus atos, devido à sua maneira de viver, de agir, de proceder? Então, para que sejamos um médium desenvolvidos, entendemos desenvolvido nesse aspecto, aquele que elevou seus valores morais e espirituais, sua parte intelectual, procurou estudar, não somente as obras espíritas, mas outras obras também de valores, né? Procurou conhecer tudo aquilo que se refere à mensagem cristã trazida por Jesus. Então, com esses valores, o médium vai se desenvolvendo, vai permitir então que a aproximação desses espíritos que vem então naquele médium
um grande auxiliar para que ele possa agir junto à espiritualidade encarnada, né? Quando a gente vai estudando doutrina espírita, e doutrina espírita nunca se para de estudar, não existe espírita verdadeiramente que não estude. Tem que estudar. E a gente estudando já deixamos muito a desejar, que dirá se nós não estudarmos, né? Então, ocorre esta necessidade do estudo, para que a gente possa ser um fiel intérprete da espiritualidade, né? Como nós falamos, a espiritualidade ela é neutra, ela independe de religião. Então vocês vão encontrar médiuns em qualquer religião. Vocês vão encontrar médium na igreja católica, na igreja evangélica, nas religiões de matrizes africanas, de matrizes indianas, né, lá do Oriente, e tantas outras. Desde que o mundo é mundo, existem médios. Porque a lei, nós não falamos no início, que é a lei de solidariedade, que estamos todos ligados uns aos outros, e desde os homens mais primitivos, já naquela época, existiam médios. Agora, muitas vezes, a gente não compreende certos aspectos da mediunidade pela nossa falta de estudo, pela nossa ignorância. Ignorância aqui no sentido de desconhecimento, né? Não é no sentido de brutalidade, né? Pela nossa ignorância de não conhecer, a gente às vezes se acha que não, isso não é mediunidade. Mas Leon Denis diz para nós também, né, que todos nós, somos médios de alguma forma. Porque todos nós, de algum modo, percebemos a influência do Espírito. Aí eu pergunto a você, será que nós já tentamos ver esse detalhe? Será que a gente, hoje de manhã mesmo, a gente percebeu a influência espiritual perto da gente? Sim, se nós tivermos os nossos sentidos, o nosso ouvido de ouvir, os nossos olhos de ver, como Jesus falava, a gente vai perceber. Quando a gente analisa uma obra artística, por exemplo, a gente vê ali a percepção espiritual que aquele artista pôs naquele quadro, né? Vamos falar de um arquiteto, né, que eu vi lá da obra, me veio a expressão, o arquiteto ele é um artista, né? Então, quando a gente chega assim num lugar que é muito bonito, a gente fica olhando aquela obra assim, a gente vê, gente, isso não é normal, né? Alguém aqui já foi ali naquele hotel em Petrópolis, o Hotel Quitandinha? Possível que alguém já tenha ido lá, né? Em Petrópolis. A gente entra ali, vê aquela obra de arquitetura, que vê que é algo tão fantástico, que a gente fica pensando, meu Deus, como é que pode um ser humano... Porque, vamos admitir, ele não existia. Vai um momento em que um ser humano começa a pensar e idealizar aquilo, voltando num papel, que depois de construído vem dar numa obra daquela. E tantas outras obras. Citei o Hotel Quitandinha, porque foi o que me veio à mente, né? Então, isso é mediunidade. Isso é mediunidade. Tem uma música, né, de um cantor que todos nós conhecemos, né? Às vezes a gente fica, é cantor de samba e tal, mas tem uma música, se não me engano, de João Nogueira que canta, ou é o Diogo Nogueira, que fala de Deus, que é a coisa mais linda que existe. Depois vocês vão no Google, né? Que vai baixar aquela letra falando sobre Deus. A gente fica assim, meu Deus, como é que pode uma pessoa dessa, né? Tem uma outra que eu gosto muito também, de Paulinho da Viola. Quem de nós não conhece Paulinho da Viola? Tem uma música dele chamada Timoneiro.
né? Timoneiro. Ela diz mais ou menos assim, eu não vou cantar, ninguém fique preocupado que eu não vou cantar não, tá, gente? Ele diz assim, não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me carrega, quem me carrega é o mar. Então ele está dizendo para nós, que temos algum conhecimento de doutrina espírita, que nós estamos sempre de algum modo sendo carregados, né? Em vez de eu estar navegando, alguém é que está me navegando, me conduzindo. A navegação não quer dizer uma condução? Alguém está nos conduzindo. E vocês depois vejam lá a letra toda e vejam o quanto aquele artista ali está inspirado. Então, meus irmãos, isso é mediunidade. Isso é mediunidade. Então, vemos em tudo a mediunidade. Tanto nas coisas boas, como a música, como nas coisas não boas, que eu peço permissão para não declinar nada nesse momento. Vocês imaginam que são as coisas que não são boas, né? A mediunidade, meus irmãos, está em tudo. Por isso, é necessário que cada um de nós procure manter uma vigilância constante sobre nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Precisamos manter vigilância constante sobre tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pretende fazer, tudo aquilo que já fizemos, para ver se aquilo que nós fizemos está realmente de acordo com a lei áurea de Deus, de Jesus, melhor dizendo, né? Que é aquela, não façais ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse a você. Então, sempre que eu refletir sobre se aquilo que eu estou fazendo para o outro, eu não gostaria que fosse feito a mim, então é melhor que eu não faça, né? Outro dia eu estava escutando o professor Mário Sérgio Cortella, que é um homem muito culto, né? E como nós sabemos que a mediunidade ela é neutra, ela independe, não depende de religião, qualquer um. E ele estava dizendo o seguinte: se aquilo que eu vou fazer, eu não posso dizer ao outro, a ninguém, é melhor que eu não faça. Se aquilo que eu não vou fazer, eu não posso dizer, é melhor que eu não faça. Então isso é vigilância. Jesus foi muito claro quando ele disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. Então, meus irmãos, é necessário que cada um de nós mantenha essa vigilância constante sobre nós mesmos. Porque quanto maior for essa vigilância, quanto mais cuidado for que tenhamos com essa vigilância, maior e melhor serão as influências que eu vou receber do plano espiritual, daquele que vai me navegar, na linguagem do poeta, né? Então a mediunidade tem todos esses aspectos. A mediunidade também, ela pode ser considerada de dois tipos, tá? Existe uma mediunidade de prova, e uma mediunidade natural. O que é uma mediunidade natural? É aquela mediunidade que nós já trazemos, né, conosco desde o momento que a gente nasce. É um atributo que todos nós todos nós temos. Melhorando aí o português, né? Então é um atributo que todos nós temos, essa mediunidade natural. E que em certo momento ela se desenvolverá, se tornará mais ostensiva, né? A gente vê isso nas grandes obras dos grandes artistas, dos grandes músicos,
né? Dos grandes profissionais de qualquer área que seja, porque às vezes a gente pensa assim, um simples pedreiro, mas tem pedreiros que fazem obras fantásticas e outros que a gente olha assim, é jogar dinheiro fora, né? Ele é um médium natural, nesse sentido, né? De receber essas influências dos espíritos. O bom mecânico. Às vezes uma pessoa chega numa oficina mecânica para consertar o carro, às vezes tem um menino ali. Pouco tempo depois, aquele menino está fazendo coisas com a maior facilidade, aprende aquilo com uma facilidade fantástica. Outros ficam ali a vida toda, coitado, não aprende nada. Por quê? Porque aquele que aprende, ele já trouxe de outras vidas aqueles conhecimentos. Aquilo ali apenas se mostra ele com uma facilidade fantástica, né? Tem coisa mais linda do que um artista assim, da moda, que cria roupas, vestidos de mulheres, né? Aquilo são verdadeiras obras de arte. Que inspiração que aquela pessoa tem. Tudo isso, gente, é mediunidade. Tudo isso é mediunidade. Agora, o outro tipo de mediunidade é a mediunidade de provas ou de provação, né? Mediunidade de provas. Alguém já tinha ouvido falar nisso? Mediunidade de provas? Quem fala isso é Dona Ivone Pereira, aqui nesse livrinho nosso. A Luz do Consolador. É um conjunto assim de crônicas que Dona Ivone publicou e foi formado esse livro. Diz ela aqui, da mediunidade de prova, tá, gente? E vemos também, né, manifestações fortes, conflitos, enfermidades e até obsessões, cujo advento se processa evidentemente à revelia do indivíduo, ou seja, contra a vontade. Pessoas que nós observamos obsidiadas, verdadeiras loucuras, pessoas doentes, são pessoas que estão sofrendo um processo obsessivo. Então ele está exercendo ali uma mediunidade provacional, né? E continua a Dona Ivone. Em tal acontecendo, é só orientar a mediunidade, instruir o médium, a pessoa no caso, se ele desconhecer os princípios legados pela doutrina espírita, tratá-lo se estiver doente e deixá-lo praticar o bem com o dom recebido da natureza. Então, muitas pessoas que a gente vê passando por um processo de desequilíbrio, muitas vezes desequilíbrio mental, ou portadoras de determinadas enfermidades neurológicas, ela passa por um processo obsessivo, né? Aquela mediunidade nele é uma mediunidade provacional. Mas tem solução? Tem solução para isso. Lá no Leon Denis, certa feita, lá nos idos de 95, no século passado, quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, chegou lá do noroeste do estado do Rio um casal de fazendeiros. Era o Luiz, era um senhor idoso, e a Lília, uma senhora loura, bonita, né? Ela deve ter conhecido. E eles vieram lá aquela cidade lá do noroeste do estado, porque o processo mediúnico dela estava muito intenso, né? E ela estava sofrendo muito. Olha que mediunidade de prova. Então alguém disse que no Rio de Janeiro existia um centro espírita assim, chamado Leon Denis, que procurasse lá o senhor altivo. E esse casal deixou tudo lá, a fazenda dele, abandonou tudo, por uma questão de saúde, né, de loucura mesmo. E ao chegar,
Quando ela adentrou ali no primeiro degrau, Altivo já de lá, já saiu, ele estava lá naquela secretariazinha do lado da livraria, e veio lá receber. E disse, vem comigo os dois, como que ele estivesse esperando aquelas pessoas, né? E mandou que ele fosse estudar o livro dos Espíritos. Foi aí que eles estiveram na nossa sala, né? Estavam os dois, né? O casal na nossa sala, né? Então o que ele fez ali? Procurar conhecer os princípios legados pela doutrina espírita. Conhecer a doutrina espírita. Porque se você não conhecer a doutrina espírita, nada feito. Mas a senhora Lilian, a esposa dele, assistiu ali umas 2 aulas e Altivo já tirou para levar para fornecer fluido nos passes de cura. Porque ela era portadora de tanto fluido que precisava ser aproveitada aqueles fluidos na cura, que no caso é o estudo do dia de hoje, né? Então vocês vejam, as pessoas têm essa mediunidade provacional e que precisa ser tratada para que você se livre daquilo. Então são várias enfermidades que ocorrem que as pessoas se recuperam totalmente. Lá no Leon Denis também tinha uma pessoa, por sinal muito meu amigo, chamada Alencar. Conheceu Alencar? Figura fantástica, era um homem alto assim, né? O Alencar, ele era da biblioteca, né? Ele era da Marinha, né? Ele era da Marinha. Só que ele foi reformado da Marinha muito cedo. Por problema, ele foi considerado louco. Louco. E aí ele foi incapaz para o serviço ativo. Aí foi reformado. Mas ele, com a graça divina, procurou a doutrina espírita. Procurou a doutrina espírita. E ali começou a ser tratado. A tal ponto que quando hoje em dia a gente fala em Alencar, a gente chega a sorrir de ver a beleza que era aquela pessoa. Por quê? Porque ele era portador de uma mediunidade de provas, né? Alguma coisa houve com ele no passado que ele atraiu para si alguns amigos espirituais que o obsidiavam, mas que a medicina nossa não identificou. Então considerou ele como sendo um louco e aí foi aposentado jovenzinho. E de louco ele não tinha absolutamente nada. Era um homem muito culto, muito bondoso, né? Palestrante. Então quero que vocês entendam esse aspecto da mediunidade, né? Que vocês saiam daqui sabendo que a mediunidade tem o seu aspecto boníssimo, né? Natural, e que é utilizado para o bem, como aquela mediunidade provacional. Essa mediunidade provacional, uma vez tratada, ela então vai fazer o quê? Vai ser útil à humanidade. Então são esses espíritos que vão fornecer fluidos que eles têm em abundância, não mais de forma desequilibrada, mas de uma maneira que vai curar as pessoas através de um passe chamado passe de cura. Porque existem 2 tipos de passe. Esse tipo de passe que a gente toma no salão é o chamado passe magnético. E o passe de cura é especificamente para a cura, né? Quando aquele médium detentor de uma potencialidade fluídica muito forte, agora utilizando ela no sentido de beneficiar o outro, né? Vamos dar uma lida aqui. Dá licença tomar um copo d'água. Vamos dar uma lida aqui na questão 175, que vai falar justamente de médios curadores. Vocês já estão sabendo que o fato daquele médio curador que está ali não se refere a um ser iluminado, né?
Não, é uma pessoa como nós mesmos, com as nossas dificuldades, mas que trabalhou a sua mediunidade, né? E ele agora está sabendo utilizar. Diz aqui no livro dos médiuns, na questão 175, na questão item 175, o livro dos médiuns é itens sequenciais. Somente para mencioná-la, trataremos aqui desta variedade de médiuns, porque o assunto exigiria demasiado desenvolvimento para o nosso esquema. Estamos, aliás, informados de que um médico, nosso amigo, se propõe a tratá-la numa obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom de curar, por simples toques, pelo olhar, ou mesmo por um gesto, sem nenhuma medicação. Olha que coisa linda, né? Às vezes a cura pelo olhar, pelo gesto, pelo simples toque. Eu gosto muito de falar de Jesus, né? Tem um episódio de Jesus, da mulher, né? Hemorroísa. Esse episódio dessa mulher, ela tinha uma doença que fazia com que ela vertesse sangue, né? E aquilo não havia cura para ela. Era como se fosse uma pessoa que vivesse em menstruação a vida toda. Era muito desagradável, né? E ela não tinha meio de se curar. Olha o que é uma mediunidade provacional, né? Mediunidade provacional. Mas ela tinha tanta fé em Jesus, né? Que ela procurou Jesus com aquela fé de que ela ia se curar. E quando Jesus chegava lá naquela localidade onde ela estava, cercado de pessoas, com muito custo, com muita dificuldade, ela consegue chegar e alcançar Jesus. Mas ela conseguiu alcançar Jesus apenas pegando na capa de Jesus, na túnica de Jesus, né? E naquele momento ela se curou, pelo simples toque de alcançar a túnica de Jesus. Foi um efeito tão grande que Jesus disse assim: quem me tocou? Né? Quem me tocou? Vejam lá no Evangelho. Quem me tocou? Aí um dos discípulos dele disse: mas mestre, tem tanta gente aí que te toca? Ele disse: não, mas esse toque foi diferente. É mais ou menos assim a palavra dele, né? Porque eu senti sair de mim uma virtude. Então, aquela fé era tão grande que ao tocar em Jesus, aquela virtude, entenda nos dias atuais, fluido, curador de Jesus, beneficiou aquela mulher. Então, a mediunidade de cura pode se processar por um simples toque. Após o desencarne de Jesus, muitos dos discípulos dele, né, curavam pela simples sombra. Dizem que Pedro curou muitas pessoas doentes por causa de chegar à sombra de Pedro. Imagina a irradiação fluídica que era aquilo ali, né? Pedro era um santo? Não. Era uma pessoa com dificuldades, como todos nós. Se vocês forem conhecer a história de Pedro, vão ver que ele, né, não era muito diferente da gente, né? Haja vista aquele episódio, né, que quando foram prender Jesus, né, quando foram prender Jesus, Pedro, para defender Jesus, pegou a espada do soldado e cortou. Esse soldado chamava-se Malco. E Jesus pega aquele pedaço e bota e cola. E diz para Pedro: Pedro, quem morrer pela espada, quem ferir pela espada também será ferido, né? Ou seja, não faça aquilo que eu falei no início, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a vocês. Então, meus irmãos, a mediunidade de cura, ela é fantástica, né? Continuando aqui. É evidente que o fluido magnético exerce um grande papel no caso.
é o papel fundamental, é o fluido que o médium possui, que quando direcionado com amor, ele vai trazer benefícios fantásticos. Pessoas que nas casas espíritas, e essa casa é uma delas, que faz trabalho de cura, existem curas fantásticas. E outras, porque a doutrina espírita é muito interessante, porque às vezes a cura do paciente está em não se curar. Poxa, mas como é que é isso? A cura da pessoa está em não se curar. Chega-se na sala de cura, pessoas com portadoras de enfermidades graves, e aquele tratamento de uma certa pessoa sai 100%, às vezes, depois de umas sessões de alguns passos, a pessoa se cura, se torna melhor, e outros cujo efeito não é igual, cujo efeito... Como é que é isso? Né? Eu falei com as minhas palavras, a cura está em não se curar. Isso é palavra minha, né? Eu estou querendo dizer para vocês que aquela pessoa que não se curou, não é porque o passe de cura não funcionou nele, funcionou sim. Apenas se ele tivesse uma cura 100%, aquilo seria mais prejudicial ou benéfico a ele, né? Porque ele ia, né? Jesus tem uma passagem de um paralítico, né? Chamado Natanael ben Elias, né? Natanael ben Elias, ele demonstrou assim uma fé tão grande em Jesus, que Jesus, estando dentro de uma casa, ele era muita gente, não tinha como ele ser levado a Jesus. Natanael não tinha como os seus amigos levarem ele era muito atrofiado. Então, amarraram ele, subiram pelo telhado. Claro que naquela casa, na época de Jesus, não era como essa, né? Eram casas mais simples, né? Afastaram naturalmente as telhas e desceram Natanael por uma corda onde Jesus estava. E Natanael, ao chegar, né, Jesus impôs a mão e ele se curou. Jesus disse: levanta-te e anda. É um dos processos de cura de Jesus. E ele sai dali curado. Dona Amélia Rodrigues é uma poetisa baiana, um espírito assim fantástico, tem umas obras lindas, né? Recomendo a todas as obras dela, né? Dona Amélia Rodrigues conta que nesse caso, porque a Bíblia e o Novo Testamento encerra a história da cura do Natanael ben Elias aí. Mas para nós espíritas, aquilo se prosseguiu, né? E ela conta, né, no seu livro, que naquele mesmo dia, depois que passou aquele episódio, que as pessoas foram para suas casas, Jesus se afastou. Era normal que ele se afastava assim, para às vezes ir orar, né? E ele sentado numa pedra orando, Pedro se aproxima dele e observa que ele está chorando. Jesus chorando, as lágrimas descendo. Aí Pedro diz: mas mestre, por que choras? Né? Acaso o Senhor não realizou tantas coisas boas, curou tantas pessoas, né? Fez a felicidade de tanta gente no dia de hoje, e agora o Senhor está chorando. Ele disse: Pedro, fiz muita coisa, mas eu curei apenas corpos, não curei almas. Curei corpos, não curei almas. Neste momento, Natanael ben Elias está numa casa de uma vida, comemorando a volta à saúde com seus amigos e pessoas de má vida. Isso quer dizer que mais tarde, tudo aquilo que ele foi curado voltará de modo muito pior. Então, muitas vezes, como eu disse anteriormente, a cura está em não se curar, né?
para que aquela pessoa não continue fazendo as besteiras que vinha fazendo, né? Imagina que uma pessoa que seja alcoólatra, ela tem problema de fígado, né? Devido ao álcool, né? Aí você vem à casa espírita, toma um passe, ou 2, ou 3, ou 10, e fica bom da sua cirrose hepática. O que é que você vai fazer depois? Vai para ali beber todas, voltar tudo ao normal, né? Então, às vezes, a cura não se processa de forma total, é de forma parcial, para que aquele enfermo permaneça ali, trabalhando, modificando seus pensamentos, suas ações, seus atos, e aí a cura vai se processar mais lentamente, porque as curas espirituais, elas têm esse aspecto, né? Muitas vezes é melhor que a pessoa não tenha uma cura total, tenha uma cura parcial, né? Então é tudo, meus irmãos, uma questão de merecimento. E para encerrar, que já está perto, né? Já estou vendo a nossa irmã Dália olhando aqui para mim. E os médios pneumatógrafos. O que são médios pneumatógrafos? No meu livro está escrito assim, tá? Pneuma significa ar. Grafia, escrita, né? Escrita que vem através do ar. Ou seja, escrita direta. Então, existem médios que têm a capacidade de escrever sem que você veja ele fazer absolutamente nada, né? Num determinado lugar, existe um médium com uma potencialidade de pneumatografia fantástica, que se coloca dentro de uma gaveta, um papel, tranca-se aquela gaveta, dá a chave para outra pessoa, e aquele médium ali presente. Depois de algum tempo, abre-se a gaveta e está lá o papel com a mensagem espiritual, escrita direta, né? É um tipo de mediunidade. Vamos dar uma lidinha aqui? Só para acabar, essa faculdade é, por enquanto, muito rara, tá? Provavelmente se desenvolve pelo exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita à comprovação evidente da intervenção de uma potência oculta nas manifestações. Então, esse tipo de mediunidade, pneumatografia, existe, ela é muito rara, ela existe, mas o seu objetivo mais é para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção. Tem um episódio, isso tudo foi comprovado da gente cientificamente, tá? Isso tudo foi comprovado cientificamente através de várias experiências. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, vamos lá para o livro No Invisível, que vocês vão tomar conhecimento de todas essas informações que nós estamos falando aqui. Mas tem um episódio que está lá no Evangelho, no Velho Testamento, que Moisés, ele sobe ao Monte Sinai e recebe, né, a tábua da lei, por um fenômeno mediúnico de escrita direta, em pedra, né, trazendo os 10 mandamentos. Ali Deus, quer dizer, por que Moisés? Por que Moisés? Porque Moisés era o médium. Era ele, o fornecedor de fluido, que permitiu que aquele espírito superior, que dizem ser Deus, mas que para nós sabemos que é um fenômeno mediúnico, provocado por um espírito elevadíssimo, mas que Deus, né, é outra história, a gente não entra aqui nesse mérito. Cravou na pedra aquilo ali. Então, é um fenômeno de pneumatografia, né? Só que naquela oportunidade foi feito com fogo, olha, coisa mais fantástica ainda, né? Então, meus irmãos, esses dois tipos de mediunidade, tanto a de cura como a de escrita direta, são fenômenos que existem, né? A mediunidade de cura, ela é muito utilizada e muitos
E muitas pessoas têm delas se beneficiado, inclusive eu, não dá para eu contar para vocês, mas eu tenho certeza, o nosso irmão Alencar e tantos outros, né, que foram beneficiados disso. E outros que não tiveram a sorte de ser, porque se ele viesse a ser curado, aquilo poderia trazer mais prejuízo do que benefício para ele. Então confiemos em Deus, né? Estudemos a doutrina espírita, porque se nós não estudarmos a doutrina espírita, nós nunca praticaremos um espiritismo de qualidade. Que Jesus nos abençoe e nos guarde sempre. Graças a Deus. A gente agradece o nosso Givaldo, eu acho que ele foi o médio do altivo. E ele trazer, né, o nosso querido Alencar como exemplo, foi assim uma coisa muito inspiradora da parte dele, né? Realmente. Muito bom o estudo do Givaldo, que ele possa sempre estar aqui com a gente, né? Que ele é um grande trabalhador da doutrina espírita e que o nosso altivo possa sempre estar ao lado dele, né? E o senhor Alencar, não é, Givaldo? São exemplos que a gente tem, né? Mas não estava programado falar sobre Alencar. Foi muito bom, muito bom. Seu Alencar é uma pessoa ímpar, ímpar. Então, a gente, assim, envolto nessa emoção do estudo dele, dos espíritos que estão aqui, né, envolvendo a todos nós, que a gente vai para o segundo momento da reunião pública, que é o passe de cura, e nós vamos solicitar aos médios que possam se posicionar, e nós em casa, da mesma maneira, possamos nos ligar à espiritualidade amiga da nossa casa, do SEAP, a Jesus, que é o médico nesse momento, e que todos nós, com certeza, iremos receber os passes necessários para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Querido Jesus, aqui voltamos ao teu coração amoroso e generoso para agora te solicitar, como médico, a tua presença amiga e dos teus trabalhadores ligados à área da saúde física, moral e emocional, e que todos nós possamos, através das mãos amorosas dos médios, receber esses fluidos dos bons espíritos trabalhadores da tua seara, e que cada um de nós possa sentir esse fluido. Te agradecemos, querido médico Jesus, por isso. E em teu nome, em nome de todos os espíritos trabalhadores da nossa casa, vamos dar início ao momento do passe. Graças a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Jesus, com a sua imensa caridade, bondade, ele procurou nos mostrar que a felicidade não é desse mundo. Como disse o nosso querido palestrante, nós estamos sempre sendo navegados. Jesus disse: vigiai
e orai. Porque a felicidade não é desse mundo. Jesus nos trouxe o ensinamento e, como também o nosso palestrante disse, Pedro, certa feita, perguntou ao mestre por que choravas. E o mestre disse: choro porque curei apenas os corpos, mas não a alma. Porque se assim tivesse acontecido, se as pessoas tivessem entendido o verdadeiro sentido da vida, tivessem entendido a mensagem de Jesus, verdadeiramente, ele não teria passado pelo que passou. E nós não estaríamos passando pelo que estamos passando. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa colheita. Que possamos olhar sempre e entender os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos ter o nosso futuro, que não é nesta vida. Possamos ter o nosso futuro feliz, buscando o reino dos céus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos agora passar para a mensagem espiritual da nossa casa, onde o Espírito amigo nos diz assim: graças a Deus, paz a todos. Venho lembrar vocês da necessidade de desenvolverem a determinação, a fé e o amor. Essas três palavras, se forem estimuladas a serem seguidas, ensinarão a todos os encarnados e desencarnados a conduzirem seus destinos. Essas três palavras nos conduzem a Deus. Com a fé, sentimos a presença paternal de Deus e do Mestre Jesus. Com fé, sentimos o amor, a força que conduz a todos por todo o universo. Com fé, buscamos a elevação, o trabalho consecutivo, a renovação do nosso espírito, que é imortal. De outro lado, tenhamos determinação, empenho, esperança em vencer interesses e paixões. Sejam determinados, otimistas com relação à vida, ao futuro. Com determinação terão capacidade de se melhorar e de mostrar o caminho certo do Mestre Jesus para a humanidade, para os espíritos que vocês ensinarão. Determinação para serem exemplo para aqueles que ainda não conseguem pensar e para aqueles que pensam que sabem o que querem. Quando os espíritos e os cristãos, em geral, compreenderem que só terão progresso e se adiantarão diante da lei de Deus com seus próprios esforços, os homens passarão então, com exatidão, a praticarem o bem. Verão que a determinação é necessária para chegarem aos seus objetivos. É isso que chamamos de trabalhar em nome de Deus para Deus. Sem determinação, nada se consegue, nem mesmo o equilíbrio emocional.
com determinação, com equilíbrio, com paciência, com amor, com segurança, com confiança, terão prazer nos trabalhos, nos serviços do bem e os realizarão com continuidade. Amor, palavra que resume tudo aquilo que os homens fazem para o bem. O amor é o que aproxima as criaturas umas das outras. Sem esse sentimento divino, não conseguiremos nos aproximar de ninguém e muito menos de desenvolvermos as nossas aptidões. Falo nós porque também como espíritos precisamos ter amor para nos aproximarmos de vocês, para virmos a orbe, ajudar, auxiliar, direcionar aqueles que nos ouvem, para que possamos trazer as diretrizes, as ordens do Mestre Jesus. Há necessidade de termos muito amor. Quem não tiver capacidade de desenvolver esse sentimento, não servirá para direcionar ninguém. Se usarmos o raciocínio lógico, será melhor que o orbe fosse conduzido por máquinas, pois elas, sem apego, sem paixões, sem vícios, conduziriam perfeitamente a humanidade, sem erros. Mas, se isso ocorresse, vocês, homens encarnados, seriam muito infelizes, pois não conseguiriam expressar o que trazem na alma. O amor é o sentimento para melhor conviver uns com os outros, com irmãos desencarnados e encarnados. O amor é a tolerância sem vaidade. É preciso ter amor tanto quanto fé e determinação. É preciso ter amor para termos progresso. Só com puro amor vocês conseguirão alcançar o equilíbrio fundamental para trabalhar na caridade. Sejam caridosos para que possam aproveitar a vida que Deus deu a cada um de vocês. Todos vocês que aqui estão, em meio a dores que a sociedade passa, em meio ao desequilíbrio que a humanidade sofre, em meio às lutas diárias que as instituições passam, volto a dizer, se não tiverem fé, determinação e amor, sofrerão amargamente, não terão paz, não alcançarão o progresso. Que Deus tenha misericórdia de todos nós que já o entendemos e dos que ainda não o entenderam. Que Deus ajude a todos a alcançar o progresso. Paz a todos, um guia trabalhador do Cristo. Envolvidos nessa mensagem que nos fala sobre o amor, esse amor que nos une nesta casa, este amor que nos conduz a esta casa de amor e de luz, envolvidos pelo amor dos amigos trabalhadores do SEAP, envolvidos pelo amor do nosso muito amado altivo, e podemos dizer também do nosso amado Senhor Alencar, envolvidos pelo amor da Mãe de Jesus, envolvidos por teu grande amor, Cristo Jesus, mas envolvidos acima de tudo pelo amor de Deus nosso Pai,
É a Ele que solicitamos a permissão para darmos encerrado a reunião pública do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Obrigado, muito obrigado, graças a Deus.